Graça e a paz, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa última lição do trimestre, do terceiro trimestre. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, o cativeiro de Judá. Uma lição muito importante e com certeza vai ser bênção para nossas vidas. E como não poderia deixar de ser um convite para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que você se inscreva em nosso canal, tá bom? Ajuda a gente aí a continuar ministrando a palavra. Para mim é um privilégio, é uma honra muito grande ter você aí conosco. Continue sempre, tá bom? Nos ajuda aí, compartilha aí com seus amigos. Se você gostar, deixa o seu like, dá um toquinho no sininho. Agora, para se inscrever é muito fácil. Do teu lado direito aí tem uma palavra inscrever. Dá um toquinho aí com o dedo, pronto. Tu está inscrito em nome de Jesus, tá bom? E se eu tenho mais de 300 vídeos, aí você pode escolher um para você assistir além das aulas da escola dominical, tá bom? Só você clicar aí em cima em vídeo, ok? E vai vendo, aí depois toca na setinha, você vai vendo os vídeos que você quiser, tá bom? Deus te abençoe, fica conosco aí até o final nessa última lição, ok? Bem, o cativeiro de Judá é a nossa lição de hoje. Assim como Judá, assim como Israel, as 12 tribos do norte foram levados cativo para a Síria, a Síria, e espalhado ali em Samaria, nunca mais conseguiram se formar com o povo misturado. Agora chegou a vez do cativeiro de Judá. Tudo por causa de quê? A desobediência. Então você vê que aquela palavra do profeta, juiz e sacerdote Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer ainda é a melhor coisa e vai ser sempre, para nós sermos bem-sucedidos e felizes na presença de Deus. O nosso textuário diz aqui, porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve, não tem mais jeito. Então, o povo se enterrou na injustiça, não respeitava ninguém e caíram na idolatria, debocharam até do Senhor. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sempre mandava profeta para avisar, olha, se converte, abandona o pecado, Mas eles não deram ouvido. Pelo contrário, a Bíblia diz aqui, zombaram dos profetas, desprezaram as palavras que Deus enviava através dos profetas, escarneceram, Até que chegou o momento de ele falou, bem, agora não tem mais jeito, eles não querem, vai vir o juízo. E veio e foi terrível, Foi terrível. Então, essa história na nossa lição está em 2 Reis, capítulo 24, versículo 18 a 20, capítulo 25, versículo de 1 a 10. E o objetivo aqui geral da nossa lição é sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. O mais triste aqui é que todas essas problemáticas, todos esses pecados, tudo isso que aconteceu foi com o povo escolhido por Deus. Eu estou rindo, mas é para chorar. Não foi praticado por um povo ímpio que não conhecia a palavra. Não foi praticado por um povo que não sabia nem o que era a Bíblia, nem quem era Deus. Não, era um povo que conhecia Deus. Sabia quem ele era. Comunhão não tinha, mas sabia quem era Deus. É o próprio povo de Deus que entrou nessa situação. Isso aí que é o mais triste. Então vamos aqui para a introdução. Na fase final do reino de Judá, porque Josias ele foi o último rei de Judá que temeu a Deus. Foi o último. Ele foi um rei temente, piedoso. Foi o último, porque depois só veio casca grossa. Entendeu? 4 reis.
Mas tudo rapidinho aqui, já com Nabucodonosor já invadindo a cidade. Bem, a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. Joacás, né, que foi o filho de Josias, Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levado para a Babilônia, né? Nabucodonosor veio, sitiou a cidade e levou um grupo para a Babilônia. E dentro desse grupo ele levou o rei Joaquim, né? Que com apenas 3 meses de reinado já vivenciou, né, o cerco de Jerusalém, feito por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tudo isso foi profetizado por Deus. Mas Deus queria só o quê? Que ele se convertesse, que não haveria nada disso. Mas eles rejeitaram e ainda zombaram dos profetas ainda, né? Além de tudo, ainda eram incrédulos, certo? E aqui, depois desses 3 reis, aí veio Zedequias. Ele foi colocado no trono por Nabucodonosor, no lugar de Joaquim, entendeu? E Joaquim foi levado lá para a Babilônia. E ele ficou no lugar do rei Joaquim, o Zedequias, certo? Mas o que o Zedequias fez? Ele não teve juízo nenhum. O rei Nabucodonosor, um rei poderoso do jeito que ele era, Deus deu autoridade a ele no máximo na terra. Parece até que os animais obedeciam a ele. O Zedequias resolve se rebelar contra Nabucodonosor. Foi a pior idiotice que ele fez na vida dele. Se rebelar contra o rei, né, Nabucodonosor, que confiou nele e colocou ele ali. Mas ele se rebelou, talvez influenciado ali pelos assessores dele, né? Então, nesta lição veremos Zedequias rebelando contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco, que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva, né, de Jerusalém no ano 586. Então vamos ver aqui a primeira parte, o declínio espiritual de Judá. Bem, as advertências aqui dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento, né, eles foram unânimes, incansáveis em denunciar as injustiças, as terríveis transgressões do povo e dos líderes das nações. Normalmente isso começava com os líderes, né? Então, todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado da idolatria, já estava excedendo a justiça de Deus, né? E as medidas de Deus. Então, há um limite. Deus, ele é infinito, certo? E ele atura muito o pecado da gente. Lógico. Mas há um limite também. Entendeu? Há um limite. A coisa não vai toda a vida, não. Deus é um Deus de paciência. Ele dá um tempo tremendo para a gente. Mas ele é onisciente também. Ele sabe que aquele ali não quer mais. Então, o juízo vai vir. Mas Deus nunca deixa de advertir, de mostrar uma mudança. Então Deus, chega um tempo que ele fala, não dá mais. Quando você vê, Deus não aguenta mais, você imagina a gente, né? Então muitas vezes a gente quer, fulano já estava na hora até disso e daquilo, mas Deus não, dá um tempo, né? Dá um tempo. É isso que Deus faz. Mas quando Deus chega a mandar o juízo, já não tem, o limite já passou do limite, entendeu? Número 2, a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Vamos ver aqui, o ministério de Jeremias. Jeremias sofreu muito por pregar a verdade. Tudo que Deus mandava pregar, ele pregava. E ele era tido como falso profeta, mentiroso. Por quê? Os falsos profetas pregavam tudo o contrário que Jeremias pregava. Jeremias foi preso em fossa, na lama, na podridão, ele apanhou, ele foi esconjurado, expulso, ele foi sacrificado de todo jeito, porque pregava a verdade e os falsos profetas que eram tidos como verdadeiros e condenavam ele. Ele só não morreu porque Deus não permitiu. Porque se a mão de Deus não tivesse sobre a vida de Jeremias, tinham matado Jeremias, né? E tiveram vontade de fazer isso. É porque Deus não deixou. Entendeu? Então o ministério de Jeremias foi muito sofrido por falar a verdade. Entendeu?
Ele podia macunar ali com eles e tal, mas não, ele era o que ele entregava o que Deus dava a ele, na íntegra. Entendeu? Então ele iniciou as suas atividades proféticas já no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes, Joaquim, Zedequias, né? E o Joaquim, Josias, o filho de Josias, o Joacás, mas ele começou com Josias, né? Então no tempo desse grande profeta havia muita discórdia, muita confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra, porque era difícil. Jeremias vinha, pregava uma coisa, e vinha um falso profeta, pregava para o rei outro, ficava no meio do povo pregando mentira, ainda julgando o povo contra Jeremias. Entendeu? Porque Jeremias pregava Deus, o que Deus mandava. O que Deus mandava? Jeremias, avisa eles, se eles se entregarem, já que eles não querem abandonar o pecado, então o juízo vai vir. Mas eu vou dar mais uma chance. Se eles se entregarem ao rei da Babilônia, não vai acontecer nada. Eles vão ser presos tranquilamente. Agora, se eles não se entregar, resistir, vai morrer. Entendeu? Essa foi a promessa. O juízo vai ter que vir, porque eles não querem se arrepender do pecado, as injustiças estavam acontecendo, as maldades, a idolatria, entendeu? A recusa realmente de agradar a Deus, então não tinha jeito, né? Então, isso aí ia acontecer mesmo. Os falsos profetas eram terríveis. Bem, ao advertir o povo sobre os pseudos profetas, Jeremias fez de modo tão peculiar que parece que estava se referindo a hoje. Né? O que o autor quer dizer? Quer dizer que o que acontecia naquele tempo acontece hoje. Tem os verdadeiros profetas, mas também tem os falsos profetas. E a gente tem que saber. Jesus mesmo advertiu a gente, né? Virão muitos falsos profetas. Estão por aí, né? Motivos que levaram Judá ao cativeiro. Vamos ver aqui. Já falamos, né, superficialmente. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança. Entendeu? Os principais culpados disso tudo eram os líderes. Eles, além de serem rebeldes, eles apoiavam a rebeldia do povo e citavam isso. O povo era obrigado a seguir as ideias deles. E eles que eram os cabeças da rebeldia contra o Senhor. Eles se sentiam, entendeu? Onipotente. Não sei de onde, isso é um engano de Satanás, né? O diabo faz a pessoa na carne se sentir poderoso. Mas a Bíblia diz que o homem é como a erva e a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor. Assim é o homem. Morre à toa e perde tudo. É o finalmente dele. Mas o diabo vai enganando ele enquanto pode, né? O diabo está sempre com aquela promessa: se tu me adorar, eu tudo te darei. E não dá nada que ele não tem, né? Então, essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias, né? Que estava sempre advertindo as lideranças. Se converte, se converte. Você vê a bênção que era, né, Josias, Ezequias, o povo estava seguindo ali. Agora, quando vem um rei maluco, doido, desobediente, eles seguem também esse rei. Então, era um povo muito superficial, né? Bem, além da idolatria, olha só, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Vamos ver. Derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção, injustiça social, não observaram o descanso sabático porque eles queriam trabalhar a ganância. Entendeu? A coisa que eles achavam pior era guardar o sábado. No tempo da lei era obrigado, né? Mas eles não queriam guardar porque eles achavam que estavam perdendo dinheiro. A ganância, né? Isso aí que era o grande problema. E ainda mataram muito dos seus profetas. Muitos profetas de Deus morreram, né? Então, a situação de Judá era triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias. O que a Bíblia diz? Quem é muito dado, muito é cobrado. Olha, mas foi muitos profetas que Deus enviou para profetizar para o seu povo, para que eles saíssem e abandonassem as suas transgressões. Mas foi tudo em vão.
tudo em vão. Era um povo que só servia para eles ouvir o que eles gostavam. Aquilo que incentivasse, né, os seus desejos. Tudo aquilo que viria para contrariar a sua vontade, eles desprezavam. Entendeu? Lembra com o rei Joás, quando o profeta foi lá e avisou a ele que ele tinha que abandonar o pecado, senão Deus ia abandonar ele? O que ele fez? Mandou apedrejar o profeta. Que o profeta não entregou o que ele queria ouvir. Entendeu? É um exemplo para nós. Muitas vezes o pregador na nossa igreja, em qualquer lugar, está pregando e as pessoas saem aborrecidas porque foi uma mensagem pesada. Não existe mensagem pesada. Isso aí quem inventou foi o diabo. O que existe, sabe o que é? É crente casca de ovo, que quer continuar pregando e se quebra à toa, qualquer coisinha ofende, não pode falar nada. Está entendendo? Então não é por aí. Às vezes a mensagem, a palavra de Deus é para corrigir o crente. Porque Deus corrige a quem ama. Entendeu? Quem não é filho não é corrigido. Então muitas vezes o pregador está entregando uma mensagem, né? E a gente sai apedrejando ele, não como antigamente, jogando pedra, literalmente, mas apedrejando com a nossa língua. Quantos pregadores que foram sinceros, pregaram uma mensagem de Deus e foram apedrejados com palavras, né? Mas eles continuam pregando, ok? Então, ao olhar a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor de Deus nos previna contra toda apostasia. Não é difícil se apostatar da fé. Não é difícil não, gente. Entendeu? Quando a pessoa começa a rejeitar a palavra e a carne vai crescendo, os pecados vão acumulando e você não se arrepende, você pode se apostatar da fé. Entendeu? Pode abandonar o caminho santo do Senhor e entrar pelo caminho da imundícia e do pecado. Não é? É como uma teia de aranha que vai aprisionar um inseto. Ela não faz assim, ó, pronto. Não, ela joga uma linha, joga outra, aquela coisa macia. O inseto se sente até confortável. Mas quando ele acorda, já era, está preso. Então, muitas vezes acontece. O pecado vem assim, como uma linha macia, gostosa, a gente vai aceitando, aceitando. Quando tu quer ver, já está prisioneiro daquilo. Aquilo já faz parte da sua vida, te domina. E se não vigiar, pode se apostatar da fé. Qual é a apostasia? A pessoa vive no pecado como se tivesse tudo bem. A sua mente cauteriza e o pecado não faz mais mal a ele. É o que estava acontecendo, né? Então vamos para a parte 2 aqui. A obstinação de Zedequia e sua queda. O último rei de Judá foi Zedequia. A teimosia, um rei muito teimoso e burro, né? Zedequia, o último rei de Judá. Esse homem, ele não entendeu bem a situação que ele estava vivendo. Nabucodonosor tinha um poder muito grande de domínio territorial, moral, espiritual. Ele era o cara. E ele colocou Zedequias para ficar em Jerusalém reinando. Ele vai e se rebela contra esse homem, com aquele exércitozinho dele, todo já prejudicado, danificado, com meia dúzia de gente, porque Nabucodonosor já tinha levado uma grande parte lá para a Babilônia, e ele se rebelou contra o exército, contra o rei da Babilônia, certo? Por conta própria. Deu na... Talvez até influenciado pelos assessores deles, cabeça de bagre também, né? E se rebelou e não deu ouvido à voz do profeta. Às vezes até para contrariar o profeta, né? Aí, o que aconteceu? Ele deu ouvido à voz do diabo, à voz da carne, entendeu? Porque ele foi por conta própria. Então, Zedequias fez constante ameaça também a Jeremias. Ele ameaçou Jeremias, entendeu? E até tentou manter ele submisso, né? Com proposta nos seus caprichos, mas só que Jeremias não embarcava nessa. Entendeu? Jeremias já era um homem de Deus, já percebia e sabia que ali era um passo para se corromper. Então ele se manteve afastado e sempre disse a verdade. Entendeu? Ele não se deixou corromper e
falou a verdade para ele. Vai me prender, vai me matar, mas a verdade é essa. Entendeu? Número 2, surdo aos ouvidos, aos avisos dos profetas. Bem, Jeremias, o profeta chorão, né? Ele advertiu o rei Zedequias dizendo que caso, aquilo que eu já falei, caso se rendesse para o rei da Babilônia, a sua integridade seria preservada. Ó, se você se entregar, não vai acontecer nada. Entendeu? Ele nem precisava se entregar, ele já estava já na mão do rei. O rei é que botou ele lá. Ele tinha que obedecer e pronto, né? Todavia o rei não deu ouvido ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. Entendeu? Aconteceu a maior desgraça da vida dele. Então o poderoso exército babilônico invadiu, destruiu Jerusalém. Entendeu? Pronto, foi isso que aconteceu. E Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes, né, na sua religiosidade. Não, nós temos o templo, temos a cidade santa, o muro, não vai acontecer nada não. Confiando ali, ó, na religiosidade, mas não estavam confiando em Deus, porque eles eram pessoas inimigas de Deus, confiando só naquela religiosidade. Não adianta a pessoa confiar no que ele faz. Não, todo dia eu vou à igreja, eu tomo ceia, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não é obediente a Deus, o seu ritual não tem valor nenhum. O que nos preserva na presença de Deus é a nossa vida de santidade. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Entendeu? Então, ele se fez surdo para ouvir, certo? Então, ele foi massacrado. Por quê? A cidade de Jerusalém já tinha sofrido tanta coisa da Assíria, do Egito, de outras nações. Ela já estava bem baleada. Então Nabucodonosor veio e arrasou com tudo. Nós vamos ver aqui o que aconteceu. Número 3, Jerusalém é cercada e levada cativa. Bem, a destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios, né, e 3 ofensivas dos babilônicos, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Foi isso que aconteceu. Eles arrasaram a cidade. E o povo achava, não, isso não vai acontecer. Não acontece. Entendeu? Deus não está preso a essas coisas, não. Deus quer as almas. Se as almas não querem, para ele o resto não tem valor, não. Entendeu? Então, durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia sair nem entrar. Aí os viveres estocados foram sendo rapidamente consumidos. A comida acabou. Onde só come não entra, né? Porque o exército babilônico cercou a cidade, ninguém saía nem entrava, ficou todo mundo ali. E a comida acabou, a água acabou, tudo acabou, né? Então foi nesse momento que o poderoso exército babilônico rompeu a brecha no muro e invadiu a cidade. Entendeu? O templo sagrado, que eles estavam achando que ia proteger ele, feito por Salomão, certo? 380 anos antes, foi saqueado, destruído e queimado. Depois Esdras veio para reformar ele, né? A glória de Israel se foi, entendeu? Então, a religiosidade dele não salva ele e não salva ninguém. O que salva é seguir a Deus. É isso, é a vida de santidade. Nós não somos religiosos, nós não seguimos uma religião, nós seguimos uma pessoa, certo? Aquele que quiser vir após mim, quem falou isso não foi uma religião, foi uma pessoa, Jesus. Entendeu? Então nós temos que ter comunhão com Jesus, não com os dogmas. Os dogmas é resultado, entendeu? Matança, o cativeiro e a peste e a pobreza. Olha que coisa horrível aconteceu com o último rei de Judá, Zedequias. No livro de Lamentações, Jeremias, né, descreve com riqueza detalhes deploráveis da cena que assistiu. Jeremias viu isso tudo, né? E o rei poupou Jeremias. Entendeu? A fome chegou a tal ponto
que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos. Olha a loucura que ficou a cidade. Tudo isso por causa do pecado e da desobediência. A pessoa pensa que ele vai viver bem a vida toda no pecado. Uma hora a conta chega. E quando a conta chega, meu filho, tem que pagar. Né? Então as mães cozinhavam os seus próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças, as virgens ficaram assentadas sem força à beira do caminho e as crianças morriam. Certo? Aqui está escrito, né? Olha só, o que aconteceu com Zedequias. Porém, por causa da desobediência dele, conspirar contra o rei, se rebelou. O rei coloca ele lá e ele se rebela. Porém, o exército caldeu, né? Vamos ver aqui. Então a cidade, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, todos os homens de guerra fugiram à noite, deram no pé e abandonaram o rei, pelo caminho da porta que está entre 2 muros junto ao jardim, certo? E a cidade ao redor. E o rei se foi pelo caminho da campina também, ele também deu no pé, né? Porém, o exército dos caldeus, que é o babilônico, perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E o exército dele se dispersou, né? Tomaram o rei e fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e precederam com ele. Quer dizer, eles pegaram o rei Zedequias e trouxeram ao rei da Babilônia. Aqui, ó, o cara que tu colocou lá, que te traiu, ele estava fugindo, pegamos ele, tá bom. Aí o que eles fizeram? Os filhos de Zedequias, os filhos do rei, degolaram ele, cortaram o pescoço dos filhos de Zedequias na frente dele. Os babilônicos fizeram isso, entendeu? E eles degolaram os seus filhos diante dos seus olhos. E aos olhos de Zedequias eles vazaram, mataram os filhos de Zedequias, entendeu? Fizeram uma maldade tremenda. Mataram os filhos dele cortando o pescoço e Zedequias furaram os 2 olhos dele. Algemaram ele e levaram a pé para a Babilônia, 800 quilômetros. Entendeu? Ataram com 2 cadeias, 2 algemas de bronze e levaram ele para a Babilônia. Entendeu? Então você vê o que eles fizeram lá. Eles queimaram a casa do Senhor, o templo, né? Queimaram a casa do rei, também queimaram todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, igualmente queimou. A casa dos pobres deixaram para lá. A dos ricos queimaram tudo. Queimou a casa do rei, queimaram o templo, queimaram a casa dos grandes, dos ricos, destruíram a cidade. E os muros, o que eles fizeram com os muros? O muro, naquele tempo a cidade toda, elas eram muradas. Uma cidade sem muro não existia. Uma cidade, né, abandonada. Então, as cidades tinham um muro. A Babilônia, os exércitos babilônicos foram lá e arrancaram os muros. Derrubaram os muros. Aqui está todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. Valeu a pena o pecado? Foi Deus que fez isso? Não, ele permitiu. É o juízo. Ah, porque Deus fez. Não, Deus permitiu que fizesse. Deus quer guardar, Deus quer abençoar. A pessoa não quer, né? Eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, mas escolhe a vida para que vivas. Então nós temos o livre-arbítrio no sentido de fazer as escolhas que a gente quiser. Entendeu? Nós não temos um livre-arbítrio onipotente para fazer o que a gente... tudo. Não. Nós temos a capacidade de tomar decisão, de escolher. Até, né? Então eles escolheram o diabo, escolheram desobedecer, pagaram o preço. Entendeu? Então essa lição aí é uma experiência muito grande, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então a experiência do reino de Judá, do cativeiro, é uma triste lição para todos os crentes. A conclusão: quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa das suas escolhas erradas. Os ídolos que podem habitar no nosso coração não é só se prostrar diante de uma estátua. Existem muitos ídolos criados na imaginação,
Existe muita coisa nesse mundo, como fama, status, dinheiro, entendeu? Que isso pode ser um ídolo na nossa vida que venha tomar o lugar de Deus. Alguém que pode ser algo que venha roubar o amor que você tem por Deus. Entendeu? Que a Bíblia fala, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. E tem muita coisa nesse mundo, a ganância, o dinheiro, o status, a fama, os talentos, entendeu? A nossa visão, isso aí às vezes toma o lugar de Deus na nossa vida e o nosso coração fica voltado para essas coisas, amando essas coisas mais do que o próprio Deus. Então é escolha minha, mas a advertência está na palavra de Deus. Não deixe de ler a Bíblia não, tá bom? Então a gente encerramos essa lição, que Deus te abençoe, tá bom? E muito obrigado por você ficar comigo aí, tá bom? Nessas lições todas, foi bênção. Se não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, dá o toquinho no sininho, toque em vídeo em cima que você vai ver muitos vídeos meus que eu tenho aí para você assistir, e toque do lado direito aí, inscrever-se, tá bom? Um abração, Deus te abençoe, e vamos em setembro começar, outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, nós estamos aí com o nosso último trimestre. E 2022 está chegando. Um abração.